Vou falar um pouco rapidamente de onde eu falo, né? De qual é a perspectiva que eu adoto. Eu acho que é importante a gente sempre se situar enquanto pesquisador também, né? O que, como professor de sou cria da São Francisco, né? Então fiz minha graduação aí, fiz meu mestrado, fiz também meu doutorado, e eu pesquiso o tema da inovação, especialmente o financiamento da inovação, principalmente desde 2014, que é quando eu virei funcionário da financiadora de estudos e pesquisas, da FINEP, né? É, ela mudou, a empresa mudou de nome, hoje ela é FINEP Inovação e Pesquisa, e então eu atuo como advogado na área desde esse período. Então, de 2014 até quase que 2023, eu tive vinculado a esse tema. Em 2023, eu comecei a trabalhar no Ministério da Educação, na Secretaria de Regulação, da Educação Superior, e agora eu estou trabalhando no Ministério da Justiça. Mas o tema do fomento à inovação me é bastante caro, e eu queria trazer um pouco para vocês da prática. Eu vi que aqui os colegas falaram um pouco de financiamento, falaram de IA, e eu também pude perceber que vocês estão super bem acompanhados, né? Receberam o professor André Houen, professor Fácio também falou aí para vocês de contratações. Então, eu acho que eu sei que vocês já conhecem muitas coisas, mas eu queria trazer um pouco de foco nessa prática dos mecanismos, dos instrumentos, tá? Fiquem à vontade para me interromper. A minha ideia seria falar aí no máximo 1 hora, 40 minutos, dependendo de como a gente prosseguir, e abrir um espaço para diálogo, né? Então, qual que é a estrutura dessa nossa conversa? O que eu queria falar para vocês? Eu queria começar falando da relevância do financiamento público da inovação empresarial, por que que o Estado faz isso, e aqui a gente está discutindo uma forma de atuação estatal, por que que é importante que isso ocorra. Depois, começando já chegar no nosso objeto, a inovação como um foco de atuação pública, ou seja, por que que é importante a gente inovar mais, especialmente o que que a gente está falando quando a gente fala de inovação em um sentido bem estrito, técnico, bem resgatando aquela tradição de estudos da inovação a que o André Houen fez referência. Queria falar por que que a gente fomenta, né? Por que que a gente transfere recurso público, principalmente para a empresa privada, embora a gente não financie só a empresa privada, mas por que que a gente faz isso? Por que que a gente captura todo o dinheiro do erário e, de fato, passa para alguém que, ademais, está fazendo uma atividade lucrativa, né? Por que que essas pessoas não usariam apenas não deveriam usar apenas os recursos delas? E depois eu quero adentrar um pouco numa tipologia dos financiamentos, que não é exaustiva, mas eu quero introduzir algumas categorias que eu acho que ajudam a entender como é que os financiamentos funcionam no geral. E, por fim, eu queria falar super rapidamente como é que funciona o financiamento. Então, quando você é dono de uma empresa, o que que ocorre, né? Quais são as etapas, como é que isso ocorre, como é que você tem acesso a esse tipo de recurso. E aí, ao final, eu já passo um pouco para o encerramento, tá? Vocês estão me vendo direitinho aí? É que eu estou tentando achar Sim, uma forma de eu também vê-los aqui, que eu acho que eu não estou conseguindo. Quando eu ligo a eu acho que ninguém apresentação. normalmente consegue, mas em todo caso. Tá bom. Então tá certo. Fico mais satisfeito. Beleza, então vou continuar, professor. Vocês me avisam também se tiver alguma coisa muito estranha, tá? Bom, por que que há um financiamento público da inovação empresarial? Qual é o histórico dele? Por que que a gente precisa estudar isso? Qual é o valor, principalmente pensando num valor de estudo dogmático, de estudo acadêmico? Ela é uma forma de atuação bastante consolidada do Estado, então ela não é uma novidade para o Estado brasileiro. Eu cito aí um pouco como exemplo o local onde eu sou concursado. A FINEP, ela já tem linhas reembolsáveis e não reembolsáveis desde 1971. Então, o Estado brasileiro já faz muito isso há muito tempo, muito embora geralmente não só os cidadãos, mas os acadêmicos também não conheçam ou não tenham essa perspectiva. Ela é uma atividade que ela já é bastante variada, né? Embora ela esteja consolidada, você tem uma multiplicidade de instrumentos,
o colega que falava antes, ele falava do BNDES Garagem, falava de várias iniciativas do BNDES que já demonstram uma variabilidade bastante grande, mas ela é pouco estudada em termos dogmáticos. E essa forma de fomento ela é pouco estudada, aí pensando juridicamente, né? Porque acredito que há muito pouca judicialização em relação a ela. É muito incomum que os temas cheguem ao judiciário por ser uma atividade de fomento. As coisas geralmente são resolvidas de maneira interadministrativa, ou seja, dentro da própria administração, e no máximo a gente tem aí alguns julgados dos órgãos de controle, principalmente o TCU, porque é muito comum que as entidades federais atuam fortemente nisso, e aí estou falando da FINEP, estou falando do BNDES, principalmente, são os dois principais atores. Agora também temos a Embrapi, que atua de uma forma um pouco diferente, mas os dois grandes de financiamento empresarial são FINEP e BNDES. Então, você, quando a gente fala de financiamento público à inovação empresarial, a gente está diante de uma atividade que tem uma dimensão multidisciplinar muito forte. Nós temos os economistas que estudam profundamente esse tipo de financiamento, porque ele está associado ao desenvolvimento. A gente tem sociólogos, porque eles vão estudar, desde os sociólogos que estudam a indústria, até os sociólogos que vão estudar um pouco a relação das pessoas com as novas tecnologias, também acabam tendo que passar pelo financiamento. Os historiadores, tem os historiadores da tecnologia também, então é uma atividade que perpassa várias disciplinas e que na prática também vai envolver diversos ramos do direito. Então, vejamos, por exemplo, o meu caso, né? Quando eu estou lá como advogado da FINEP, eu tenho que lidar com o direito financeiro, que é de onde vêm os recursos, eu tenho que lidar com o direito administrativo em uma certa instância, porque eu não deixo de ser uma instituição não deixa de ser uma instituição componente da administração, né? Eu tenho que lidar com o direito comercial, porque a FINEP é uma empresa pública também, e quando eu vou discutir uma cláusula contratual, eu tenho que lidar ali com o direito civil ao mesmo tempo, ou com o direito comercial novamente. Então vejam que o fazer da disciplina jurídica dessas formas de financiamento, como outras partes do Estado, né, ela não se restringe às divisões estanques das disciplinas jurídicas. E eu falo um pouco isso, principalmente pensando que na pós-graduação o pessoal está elaborando ou está definindo um pouco temas de pesquisa, porque eu sinto que essas atividades limítrofes, assim, que não se resumem, principalmente as atividades estatais, elas são muito pouco estudadas. Então, elas são muito feitas pela burocracia, mas muito pouco tratadas dogmaticamente no seu detalhe. Geralmente, esse conhecimento fica restrito às burocracias e você não tem uma potencialidade, uma capacidade de aprofundar esse debate jurídico sobre seus contornos, porque ele geralmente não existe, tá? Mas aqui eu quero trazer para vocês, né, um pouco da prática, para que também fique um pouco mais claro, para que seja um pouco mais visível como é que socorra, não fique tão etéreo quanto a como a gente simplesmente vai lá e fala um número de tantos milhões, tantos bilhões que foram direcionados para uma determinada indústria ou tecnologia. O que é esse financiamento público que eu estou tratando para vocês e que eu estudei, que eu pesquisei sobre? Eu estou falando do direcionamento de recursos orçamentários a entes privados, primordialmente empresas, para fins de fomento, que é executada por componentes da administração. Graças a Deus, não é só quem recebe dinheiro da administração que, que inova, e graças a Deus, os privados também têm executado no Brasil iniciativas de fomento. Elas também têm, até as instituições financeiras, alguns atores do setor de biocombustíveis, alguns têm se posicionado também para financiar o sistema de CTI do Brasil. Então, mas eu estou olhando aqui nessa distribuição de recursos que são públicos, que têm a origem no erário, feitas por quem também tem que seguir as regras da atuação pública. Eu também não vou falar aqui, eu não estou pensando em outros instrumentos, que são os incentivos fiscais, exigências de gastos obrigatórios em P&D, compras públicas em geral, ofertas de infraestrutura, o matchmaking, né, essa conexão entre as pequenas e grandes empresas, ou entre as autoridades públicas e privadas, essas atividades que às vezes são executadas também pelos financiadores. Vocês vão ver que os financiamentos são importantes, mas não são a principal fonte de recursos
destinados à inovação no Brasil, tá? Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente para se situar. Mas eles não deixam de ser muito importantes até pelas características que a gente vai discutir. E eu também estou falando de uma forma de fomento baseada na oferta, ou seja, não é no lado da demanda, como vocês pensaram quando você cria as contratações públicas. Então, o Estado está ofertando recursos, e aí a gente tem um problema, uma consequência disso, que é o desafio da seletividade, né? Como é que o Estado seleciona para quem vai conceder esses recursos? Como é que o Estado monitora como essa pessoa usa esses recursos? E, além do que, que tipo de comportamento o Estado tem que ter nessas tratativas, nesse acompanhamento? Você está realizando uma ação de fomento, você não é um simples fiscalizador. Eu não posso ser, por exemplo, como a administração tributária, que vai simplesmente ver se a pessoa pagou ou não, né? Mais perto de um poder de polícia. Existe toda uma estrutura muito diversa que envolve e outros desafios a serem seguidos. Por exemplo, como é que você faz com que esse fomento também, principalmente estou falando de fomento financeiro, ele não desestimule a concessão de recursos privados para aquilo? Se a minha taxa de juros é muito baixa, às vezes é mais fácil pegar num banco público do que pegar num banco privado. E essa taxa é baixa por causa de subsídios. Então, como é que a gente, de fato, está fazendo com que o dinheiro público seja bem utilizado? Qual é a medida de calibração? E esse é um problema, já adianto para vocês, um problema eterno do exercício desse tipo de atividade. E o que que a gente está chamando de inovação? Um pouco na linha do que o André Raum falou para vocês também, eu estou falando de inovação em um sentido bem restrito. Aqui trago para vocês a definição legal da Lei de Inovação, né, a 10973 de 2004. E a inovação, ela é a introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social, resultando em novos produtos, serviços ou processos, ou a agregação de novas funcionalidades, novas características, que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho. Então, aqui eu acho importante a gente ter bastante clareza desse conceito, porque aqui eu não estou falando nem daquilo que acaba sendo um chavão, né? Inove nos seus relacionamentos com os seus pais, com os seus familiares, com a sua namorada, no ambiente de trabalho, né? A gente vê a inovação sendo quase que um chavão que é utilizado para tudo. Eu não estou falando disso, eu estou falando de algo que efetivamente adentra o ambiente produtivo e o ambiente social, e eu estou falando de algo que traga uma mudança efetiva. Então, veja, por exemplo, o caso de eu começar a fazer um carro com uma cor diferente, ou um iPhone com uma cor diferente. O estudo da inovação é muito contextual, mas geralmente uma simples adequação estética não vai conduzir a uma mudança, numa melhoria, um efetivo ganho de qualidade ou desempenho do produto, embora possa acabar trazendo mais lucro para a empresa. Então, a escolha do que fomentar é sempre pensando nessa questão de uma alteração concreta, real na vida das pessoas e bastante palpável no ambiente produtivo e social. E aí eu começo, e aí eu começo a fazer duas distinções importantes para vocês. Primeira o que que é inovação e o que que é invenção? Nós não fomentamos no Brasil, ou pelo menos nesses grandes financiadores, né, que eu falei para vocês, ou dessa perspectiva da inovação empresarial, nós não fomentamos a invenção. E a invenção vai ser essa primeira ocorrência da ideia para um novo produto ou processo, que é simplesmente um protótipo ou uma invenção, assim, quase uma coisa um pouco professor Pardal, uma bugiganga. Embora essas coisas possam ser super importantes, porque elas vão levar, muitas vezes, a, a sua produção industrial, ou a sua que uma empresa acolha esse tipo de produto, no mais das vezes não é o que ocorre, né? E você tem toda uma questão de escalabilidade, toda uma questão de como aquele produto de fato vai ser algo além de uma curiosidade numa garagem de alguém. Então, o foco da atuação estatal é na inovação. Já preciso ter uma certa estruturação, mesmo que seja um protótipo, eu tenho que ter a intenção de produzi-lo em escala industrial, de alguma forma
fazer uma alteração que vá além do seu pequeno laboratório ali, é, com aquele produto. E além disso, e essa é uma divisão também super importante, é importante entender a diferença entre inovação e difusão. A difusão tem muito a ver, e aí os grandes estudiosos da difusão tecnológica, eles aproximam, como o Everett Rogers aqui que eu estou citando, eles aproximam a difusão tecnológica de processos comunicativos. Qual que é a origem disso? Eles perceberam que mesmo com tecnologias mais eficientes, principalmente no setor agrícola, disponíveis, você tinha uma grande demora para que as pessoas adotassem aquilo, por uma série de resistências, né? Então, mesmo diante de uma forma mais adequada, mais rápida, mais lucrativa de produzir os grãos, você via isso, o histórico desses estudos é dos Estados Unidos, você via que os agricultores tinham uma certa resistência. E aí há um estudo, há uma preocupação em como é que isso ocorre, como é que é essa adoção tecnológica, como é que as inovações vão ser adotadas e comunicadas por diversos canais. O foco da difusão, então, é esse espalhamento, essa comunicação de inovações que já ocorreram, tá? É difícil também fazer uma divisão muito estanque entre difusão e inovação, por quê? Na adoção de uma nova tecnologia, ou seja, normalmente, então você já tem alguma coisa que foi produzida, como o exemplo agrícola que eu falei para vocês. Então eu produzi uma nova forma de fazer uma rotação de culturas, ou estou utilizando drones para controlar pragas. Para você adequar aquilo ao seu ambiente, geralmente uma série de pequenas inovações incrementais, que a gente vai ver logo logo que são necessárias. Então a difusão geralmente vem acompanhada de uma série de pequenas inovações. Embora a gente esteja falando simplesmente dessa comunicação, dessa recepção do que foi produzido. Mas é muito importante também aqui a gente pensar, e aí tem uma discussão sobre Brasil, sobre atuação pública. O que é um país focado na difusão e um país focado na inovação? A difusão, ela é super importante. Inclusive, muitas vezes as agências de fomento e até, por exemplo, empresas públicas como a Embrapa, né, falando novamente do setor agrícola, elas têm um grande foco também, às vezes, na difusão. A gente é mais difícil você criar uma cultura de inovação do que uma cultura de difusão. Inovação no sentido forte que eu estou falando, da inovação que de fato leva a essas trajetórias, essas consequências palpáveis na realidade, na sociedade, na realidade social. Então, muitas vezes a gente fala de uma cultura de inovação para permitir que as pessoas enfrentem aí o risco, a incerteza, todos os desafios a inovar, principalmente as empresas, né? Em vez de simplesmente ficarem comprando ou recebendo produtos dos países centrais ou dos países com mais potencial tecnológico, né? Então, por isso que a gente fala muito de inovação e a gente sempre foca as políticas públicas em inovação, embora seja importantíssimo que a gente não descuide da difusão. E aqui eu não sei se a gente vai ter um espaço de diálogo para também em relação a isso. Sendo bem franco com vocês, observando a trajetória tecnológica do Brasil, o desempenho inovativo do Brasil, talvez em muitos aspectos seja mais importante que a gente tenha acesso, ou seja, fomente a difusão, que a difusão ocorra de maneira mais rápida, né? Que a gente absorva a tecnologia mais rápido do que a gente busque criar a nossa versão. O Brasil está muito atrás em diversos campos. Então, é claro que a gente sempre tem que ter o capital inovativo, mas a gente não pode, os esforços inovativos, mas a gente não pode abrir mão dessa abertura e dessa preocupação também com a difusão tecnológica. E aí, quando a gente está pensando nas inovações, a gente pode uma forma, uma categoria comum das inovações, embora outras também existam, seriam as inovações radicais e as inovações incrementais. A radical é aquela que traz uma mudança muito grande, que tem um forte impacto nas trajetórias tecnológicas. Algumas pessoas falam da inteligência artificial ou alguns aspectos da inteligência artificial como inovações radicais, né? O machine learning, e principalmente pelo seu caráter transversal, que elas teriam em algum momento a capacidade de alterar completamente a forma como as coisas são feitas. Isso ainda não se deu, mas algumas pessoas acreditam que isso pode ocorrer. E as inovações incrementais seriam
aqueles pequenos aprimoramentos que acompanham a utilização efetiva da tecnologia. E ela vai ser muito associada ao esforço produtivo. Ou seja, quem produz a inovação incremental é quem está fazendo a tecnologia rodar. Então, se a inovação radical ela pode nascer dos tanto, e geralmente nasce, tá? De um esforço da pesquisa científica básica, daqueles estudos de pesquisa mesmo, ela muitas vezes demanda uma certa maturidade disso, associado ao desenvolvimento, à prática, né? A gente tem o P, né, da pesquisa e o D do desenvolvimento. A inovação radical vai demandar geralmente as duas pernas. Muitas vezes a inovação incremental, ela está ali muito associada ao desenvolvimento. Então, só faz uma inovação incremental quem de fato está fazendo no dia a dia. E aqui, o exemplo disso, né, das inovações radicais, incrementais, é um exemplo também clássico, é a série de aprimoramentos da máquina a vapor, que em um momento foi uma inovação radical, em outro ela começa a ter só inovações incrementais, transformando-se cada vez mais eficiente, e aí, em determinado momento a gente tem a eletricidade. Quando aparece a eletricidade, ela altera completamente o jogo. Isso é interessante, tá? Para perceber como se dá a transição tecnológica e como as tecnologias operam ao mesmo tempo. Você não tem uma correlação entre a intensidade do avanço técnico e os impactos econômicos produzidos pelas inovações. O exemplo aqui que eu dou são os computadores. Os computadores demoraram muito tempo, até quando a gente tem as versões no século XX deles, eles demoraram muito tempo a terem valor comercial. E além disso, por exemplo, retomando até a própria ideia da máquina a vapor, você passa muito tempo sendo ineficiente usar a eletricidade, porque você não sabia, você tinha que fazer várias adequações nas fábricas, e você tem fábricas a vapor e elétricas e né, veículo, andando ao mesmo tempo. É um pouco o que a gente vê com os veículos elétricos, veículos a combustão. Como diz um grande amigo meu, um veículo a combustão é um belo ferro de passar roupa, né? Porque ele produz um monte de calor e vapor ao mesmo tempo, em que ele nos faz, permite que a gente se desloque. Mas demora para que, de fato, os veículos elétricos, e agora a gente está vendo isso atingir uma certa maturidade, porque houveram várias inovações incrementais, possam ser competitivos diante dos veículos a combustão. E eu acho que esse é o ponto que eu também queria trazer, que a adoção de qualquer nova tecnologia vai precisar de uma série de adaptações, uma série de pequenas inovações, inclusive, e que vão demandar uma série de custos. Então, simplesmente absorver uma tecnologia, simplesmente fazer com que uma tecnologia mais moderna adentre na nossa realidade, no nosso cotidiano, no cotidiano produtivo, dá um baita de um trabalho e é um desafio de desenvolvimento para todos os países. Não é simplesmente encaixotar alguma coisa em outro país e trazer para cá. A gente vai precisar de uma série, é o caso dos veículos elétricos, né? Novamente, que estão precisando de toda uma alteração no nosso grid e que vão demandar cada vez mais uma alteração da nossa infraestrutura. E aí, por que que a gente pensa no financiamento à inovação empresarial tendo as empresas como destinatárias, né? Por que que a gente concede recursos para as empresas, né, que em tese deveriam ter elas mesmas interesses em inovar? Por aspectos como aquilo que o próprio André também falou, a inovação é o caminho da produtividade, em determinados mercados ela é o caminho necessário para a simples manutenção no mercado. Certos setores que são muito competitivos e muito inovadores, você precisa inovar, independentemente de onde vêm os recursos, tá? Mas, no geral, e a gente vai ver que principalmente em países em desenvolvimento como o Brasil, onde a gente tem ainda níveis ainda não longe do desejável em termos de inovação, você tem uma série de problemas que se aplicam às empresas. E esses são problemas em geral, tá? Não só do Brasil. Você tem, são todos reconhecidos pela literatura, né? Você tem uma dificuldade de apropriação dos resultados dos esforços inovativos, ou seja, você passa 10 anos desenvolvendo uma tecnologia, é muito fácil que alguém venha lá, quando ela está redondinha, alguém vá lá e faça uma engenharia reversa e o copie. A gente tem todo o aparato de propriedade intelectual e de outras práticas, né, do direito comercial, de outras áreas do direito, para proteger isso, mas a gente sabe que na prática é um apagar incêndio, isso não ocorre e é rápida a apropriação dos outros. Então, as empresas, muitas vezes, com menos apetite para risco, para incerteza, vão preferir comprar pronto do que desenvolver o seu.
Você também tem uma grande necessidade de investimento, que geralmente é de longo prazo, em ativos intangíveis. Estou falando principalmente da base de conhecimento da empresa. Estou falando de profissionais, estou falando de laboratórios, estou falando de coisas que são difíceis de mensurar. Então, por exemplo, um grupo de engenheiros que vem há 5 anos desenvolvendo uma nova liga metálica, no momento que eles saem da empresa ou que eles brigam com os chefes dele, e levam o conhecimento deles para um concorrente, é muito delicado, né? Dependendo de como estava sendo feito aquele processo inovativo. Embora o conhecimento seja de difícil transmissão, eles dizem que ele é sticky, né? Ele é como se ele fosse pegajoso. Você também tem uma dificuldade de apropriação desses ativos que são intangíveis pelas empresas, tá? Então, é sempre custoso para uma empresa investir em inovação e trabalhar com esses ativos que são intangíveis, né? E, finalmente, para programar os resultados, você trabalha na inovação com mais do que risco. O seu risco não é apenas perder o valor investido, você efetivamente está lidando com a incerteza. Quando uma empresa de engenharia começa a desenvolver um novo avião, não é só que quando aquele avião não funcionar bem ou quando tiver um problema, ela vai perder apenas o que foi investido. Ela pode perder, inclusive, a sua reputação, se houver um acidente muito grave. Então você tem não só uma dificuldade de mensuração do retorno, né? Você tem um desconhecimento mesmo. Inovar é sempre adentrar uma seara onde você não sabe como termina. E é pior do que a obra, quando a gente vai fazer uma obra na nossa casa, né? Que a gente sabe quando começa, quanto a gente planeja gastar, e às vezes a gente gasta mais. É que, de fato, pode ser que ao final dessa obra você não esteja mais apenas na sua casa, mas abrindo um outro flanco, usando o imóvel de uma outra forma, tá? Então, esses são elementos que fazem com que desestimulam a inovação em qualquer lugar do mundo. E o Brasil, além dos nossos problemas macroeconômicos, né, que os economistas gostam de pesquisar também, como taxas de juros, como é, acesso a capital, todas as outras questões, né, aspectos culturais, aspectos regulatórios, a gente de fato tem uma tradição de um desempenho empresarial tímido, tacanho, talvez por causa dessas outras razões, né, essas que alguns chamam dessas políticas científicas implícitas, né, esse contexto do ecossistema de inovação. Em 23, são os dados um pouco mais recentes que a gente tem, a taxa de inovação das empresas industriais com 100 ou mais pessoas ocupadas no Brasil foi de apenas 64,6%. Parece um número bom até, né? Mas eu já destaco para vocês duas coisas. Aqui a gente está falando das empresas industriais, ou seja, elas têm que inovar, né? Elas já são empresas relativamente grandes, a gente não está falando do setor todo, do setor empresarial brasileiro, e você tem uma trajetória de queda, né? A gente aqui, sendo justo, a gente não cobre todos os resultados da Nova Indústria Brasil, né, que foi uma iniciativa governamental do governo Lula para tentar empurrar, para crescer novamente a indústria. Você não tem os resultados dela sendo ponderados aqui ainda, mas você tem uma trajetória de queda, de contração, sendo que o Brasil já tem uma trajetória muito histórica de desindustrialização, que é um outro problema que a gente pode discutir aqui se alguém mais se interessar. E aí, por isso que eu trago para vocês a Fintech Trienal, né? Que ela está desatualizada, mas ela é mais abrangente, ou seja, empresas com 10 ou mais pessoas. A última Fintech Trienal que nós temos é de 2017. Então, apenas 33,6% das empresas brasileiras fizeram algum tipo de inovação em produtos ou processo. E aqui também você já viu uma taxa, um movimento de queda, que eu lembro já trabalhando com isso. Eu tinha nem tanto tempo de FINEP assim, mas a gente já se preocupava, porque a gente estava injetando bastante recurso no mercado e como que a gente faz a empresa brasileira inovar mais, né? Como é que a gente calibra essa injeção? Então veja que a gente tem resultados sempre preocupantes. Mais preocupante ainda, não só é a taxa de inovação, quanto é o perfil de inovação. Ou seja, como eu havia falado para vocês, a inovação pode ser em produtos ou processos, essencialmente, né? Aqui é o quadro de o que elas fazem. Então, eu estou retomando aqui aquela Pintec de 23. Você tem 64,6% das empresas brasileiras inovando em produtos ou processos. Mas aí, quando você observa,
produtos e processos, são 34,4%, só processos de negócios. De processos aqui eu estou falando essencialmente daquilo que ajuda a empresa a produzir o seu produto. Então, eu estou falando muito, aqui tem uma conexão importante com o IA, eu estou falando muito dessas formas de atuar internamente para que ela produza mais rápido, produza de maneira mais sustentável, produza com mais eficiência. E as inovações de produtos são muito baixas, ou seja, os novos produtos desenvolvidos pela indústria brasileira são, infelizmente, muito pequenos. Tá? A gente teve um avanço aqui, ou pelo menos ela claudicou, né, de um ano para outro na inovação de produtos, mas ainda é muito tímido. E aí, principalmente, quando a gente pensa, olha para os produtos e processos, tradicionalmente, as inovações no Brasil as empresas relatam, e essas pesquisas são feitas com base em entrevistas às empresas, né? As empresas vão relatar essas inovações de processo, principalmente porque elas adquiriram maquinário no exterior. Então, quando a gente fala de processos, muitas vezes, ou dessas coisas, a gente muitas vezes está falando da empresa simplesmente incorporando uma nova máquina, ou incorporando uma nova tecnologia dos Estados Unidos, da China, da Europa, tá? Então, o que é de fato uma inovação puramente nacional, mais forte, que vai além da mera adaptação, ela é muito mais rara no Brasil. E aqui você também tem as atividades mais inovadoras. A gente vê uma queda, né, em vários setores da indústria. E aqui, pensando novamente nos financiamentos em sentido estrito, eles são uma parte relevante do apoio público à inovação empresarial. Vocês podem olhar, não sei se está visível aqui para vocês, nessa primeira faixa, o total de empresas brasileiras que usaram algum apoio público foi 36,3%. Então você ainda tem uma questão, aí você pode ver o copo meio cheio ou meio vazio, né? Você pode aproveitar que falei de copo, já bebi um pouco de água. Você pode pensar que bom que não há tantas empresas utilizando dos benefícios, né? Aqueles que tiverem uma índole mais liberais podem pensar dessa perspectiva. Por outro lado, as pessoas podem falar, olha, as pessoas não estão de fato querendo inovar e não estão cumprindo os requisitos ou as demandas. Ainda é uma taxa que é, que é baixa se você compara com outros países. E você também vai ver, você pode ver nessas tabelas, quais são as formas de incentivo mais comuns, como eu falei para vocês, o incentivo fiscal a P&D e inovação tecnológica, principalmente estamos falando da lei do bem aqui, é a mais forte, é onde vai mais dinheiro das empresas, onde elas mais gastam, né? Nesse caso, elas não gastam porque é um incentivo fiscal. A lei da informática também é super importante. E também vejam como é forte aqui o financiamento à compra de máquinas e equipamentos, tá? É bem característico da realidade brasileira de simplesmente receber a tecnologia já pronta. E vejam também outra característica que eu queria salientar, você vê o uso dos recursos por tamanho da empresa. Como a gente está falando da Pintec de 23 aqui, a gente está falando de empresas com 100 funcionários ou mais. Veja como ela se concentra nas grandes empresas. Então, quem mais usa esse tipo de recurso, quem mais parece, ou por esse olhar, dá indícios de inovar mais, são as grandes empresas. Talvez porque elas tenham estrutura também para gozar, acessar, administrar esses recursos, que, como vocês vão ver, não são tarefas simples, tá? Então, aqui está esse desenho. Vejam também que, por exemplo, as compras públicas são bastante incipientes ainda no Brasil, né? Mas você já tem também alguma considerável questão aí no não reembolsável, que são as subvenções e dos financiamentos dos projetos de PDI, esses 3,5 e 6,5, tá? Que é essencialmente do que a gente está falando e deve entrar em uma coisa ou outra desses outros programas aí. Valores, né? Esses dados produzidos pelo André Howen, acho que ele citou aí na fala de vocês, ele chegou até a apresentar um gráfico. O crédito para inovação contratado pelos principais atores aí, Finep 15 bilhões em 24, BNDES 10,5. Subvenção, que é o não reembolsável da Finep, 0,9, quase 1 bi, e Embrapi, que tem uma forma de atuação bem específica, podemos falar mais se interessar para vocês também, 0,57 bi. E aí vejam os valores também
das isenções fiscais, como são bastante consideráveis, embora sejam muito usados, os valores competem, né? Os valores foram inferiores ao crédito nesse ano, e também um considerável aí do P&D obrigatório que vai ser realizado pela ANEEL e pela ANP, tá? Fiquem à vontade para perguntar de outros instrumentos, de outras perspectivas aí também, se vocês quiserem, dentro do... Não é minha especialidade, mas dentro do possível eu vou ficar feliz em falar disso com vocês. E aí, puxando para o nosso lado jurídico, eu queria destacar que é interessante que o financiamento à inovação ele também ocorre em um contexto normativo relativamente consolidado. Nós temos uma previsão constitucional falando, temos um capítulo para ciência e tecnologia na Constituição de 88, e é muito interessante observar que nós temos uma série de normas programáticas e também nós temos normas bem programáticas até normas bem operacionais, assim, bem detalhadas, numa outra ponta. Mas aqui eu cito para vocês, destacando, né, que o apoio tem que ser voltado, ou deveria ser voltado, conforme quis o Constituinte, a tecnologias adequadas ao país. Então, você vê que o próprio Constituinte estava preocupado com a gente pensar, antes de tudo, numa dimensão nacional, ou seja, eu vou, para dar um exemplo extremo, eu vou financiar um motor, um motor que funcionaria apenas em condições do profundo inverno europeu no Brasil, não faz muito sentido, talvez, que a gente financie algo assim. Teria que ter outras externalidades desse financiamento valendo a pena para que a gente possa fazê-lo. Por outro lado, você também tem uma série de diplomas infraconstitucionais, de legislação infraconstitucional ou de normas administrativas, né? E aqui eu cito um trecho da Lei de Inovação para vocês, em que eu acho interessante, o artigo 19 é o mais importante para o que a gente, para o tema do financiamento à inovação empresarial, e ele já deixa bastante claro que essa atividade administrativa tem que estar ligada às prioridades da política industrial e tecnológica nacional. E aqui eu extraio duas consequências para vocês. Primeiro, é que o legislador, ali em 2004, estabelece que tem que ter uma política desse tipo e que os financiamentos têm que estar direcionados para ela. Ou seja, não e esse é um debate também que existe, tá? Se a política industrial ela tem que ser feita, não tem que ser feita, ela é implícita, ela é explícita. Acredito eu que ela sempre existe, mas muitas vezes ela não recebe esse nome. Muitas vezes a gente adota simplesmente uma lógica de difusão ou uma lógica de pouca intervenção estatal, né, de pouco direcionamento estatal e mais uma absorção, uma confiança no mercado, que é um pouco o que a gente viu ali durante os governos Temer e Bolsonaro. E agora o retorno do governo do PT mostra uma perspectiva de direcionamento mais claro, de uma política mais explícita, tá? E ao mesmo tempo, você vê que a legislação também entra em detalhes, né? No caso das subvenções econômicas, que é uma forma de instrumento não reembolsável, que a gente vai falar um pouco mais para frente, você vê que ela exige que sempre tenha que haver uma contrapartida pela empresa beneficiária, ou seja, a empresa simplesmente não vai receber os recursos, mas ela também vai ter que investir uma parcela dos seus recursos próprios no desenvolvimento do projeto ou do plano que está sendo fomentado. Então vejam que a gente tem uma série de diplomas normativos que vão desde ainda coisas bastante programáticas a coisas bastante concretas, bastante do dia a dia. E a gente também tem outros diplomas, como o Marco Legal das Startups, né? Nele que é tratado aqueles contratos CN, os contratos, eu sempre esqueço o nome da sigla, mas aqueles contratos para o estímulo às startups que estavam sendo falados agora há pouco. E também você tem uma série de normas administrativas, principalmente, e eu queria destacar principalmente aquelas que destacam essa questão do direcionamento da política industrial. Aqui estou falando das 6 missões da NIB, da Nova Indústria Brasil, e esses outros aspectos que são considerados ali no dia a dia quando a gente está fazendo esses financiamentos. E aqui um pouco para dialogar com o direito financeiro especificamente, você tem uma série de normas de direito financeiro, tanto na LDO, que são importantes, são normas que se repetem e que restringem a atuação dos entes financiadores, ou seja, nós não podemos financiar aqueles que estejam inadimplentes com órgãos da administração pública federal, com o FGTS. Também não temos que checar ali se os dirigentes foram condenados por exploração de trabalho infantil, trabalho análogo à escravidão.
E nós temos também uma série de discussões sobre as fontes de recursos. Então, quando é estabelecido um fundo, nesse caso o mais importante, pelo menos para a FINEP ou FNDCT, você tem um fundo, o fundo vai estabelecer não só uma governança, estabelecer como são feitos os recursos, e no final ele estabelece até como os subsídios são concedidos, que é o que eu mencionei aqui como a taxa de equalização. A taxa de equalização é o que faz com que um empréstimo reembolsável, um crédito, ele seja equalizado para que o financiador não perca dinheiro por estar oferecendo crédito a valores inferiores ao de mercado, tá? Então, essa é um pouco a operacionalização do subsídio público, do incentivo público, também posso falar mais se vocês acharem isso interessante. E aqui nós já entramos um pouco na tipologia. É, se a gente, os instrumentos de financiamento são muitos, mas a gente pode tentar organizá-los pensando em três categorias: os reembolsáveis, não reembolsáveis e de investimento. Eu vou falar um pouco amplamente para vocês como é que eles funcionam, para que vocês tenham a percepção de que são quase que universos diferentes. E às vezes eles são concentrados no mesmo financiador, o financiador faz todos, o que o torna um pouco esquizofrênico. Às vezes eles são um pouco segregados. O caso da BNDESPar, né, como o colega estava dizendo, é interessante. O investimento do BNDES é realizado por uma outra empresa do grupo, né? Vamos começar nos tipos. O reembolsável é essencialmente o empréstimo com um subsídio agregado para que ele tenha condições competitivas, condições favorecidas frente aos outros atores do mercado. Quando a agência de fomento faz um empréstimo reembolsável, ela um pouco veste um chapéu como se fosse de um banco. E principalmente é muito parecido com o crédito direcionado, que é praticado pelas instituições como a Caixa, como o Banco do Brasil, né, para fim de financiamento da habitação ou financiamento agrícola. Então, você tem uma série de normas que fazem com que o financiador trabalhe bem amarradinho, mas ao mesmo tempo é necessário que ele atue com uma flexibilidade para competir, quase, né, entre aspas, competir com os atores de mercado. Então ele age um pouco como banco. A mentalidade do banco penetra um pouco no, na, na psique do financiador quando ele veste esse chapéu. E é possível que ele faça isso porque ele geralmente recebe ou capta recursos dentro do orçamento público, o que vai o permitir também que ele tenha um fluxo de caixa mais longo. Então, ele pode, às vezes, captar um recurso com o governo que ele vai ter que retribuir ao fundo de origem em 20 anos, por exemplo. Então, ele tem um alongamento maior para poder repassar um alongamento para o ator privado, e ele recebe subsídio, que aí é um crédito, na prática, é um não reembolsável, ele recebe um subsídio dentro para que ele possa não perder dinheiro concedendo esses recursos de forma subsidiada também. Normalmente, os incentivos que vão ser dados no empréstimo desse tipo, eles estão associados ao setor fomentado ou ao grau de inovação. Então, se é uma inovação mais forte, que se aproxima mais de uma inovação radical, ou de algo que tem mais relevância para a política industrial brasileira, ela vai desfrutar de taxas mais favoráveis. Se for apenas uma modernização da empresa, ou está muito perto ali da difusão, ela vai ter taxas menos favoráveis. E é interessante, e não à toa eu falei para vocês dos financiadores atuando como bancos, né? Tá passando um helicóptero aqui, acho que, bom, não à toa eu falei para vocês dessa atuação dos financiadores quase como bancos, porque é importante que os créditos eles sejam dados de maneira sustentável para a empresa. Sempre os financiadores, quando eles estiverem dando um crédito desse tipo, eles vão pensar no default. Eles vão pensar o que acontece se a empresa não for pagar. E é comum, então, para se proteger desse risco, que sejam constituídas garantias pela empresa. Então, você tem toda uma atuação facilitada, né, um crédito que é feito para ser acessível, mas há salvaguardas da parte do financiador pela própria sustentabilidade da atividade. Por outro lado, aí a gente também tem os não reembolsáveis, que são, por exemplo, os instrumentos com uma subvenção econômica.
Os não reembolsáveis, como é que eles funcionam? Eles fazem lembrar não mais um banco, mas aí parece aquela coisa bem clássica de direito administrativo, que é a distribuição de auxílios, né, quase de bolsas, dadas a quem realiza uma atividade de interesse público. Eles são caracterizados pela desnecessidade do retorno financeiro, o recurso é dado e é feito o acompanhamento essencialmente da execução do que foi prometido, né? E é por isso esses instrumentos eles são muito poderosos, porque o foco deles pode ser no potencial inovador. Então pode ser na pesquisa dentro da empresa de uma nova liga de carbono para fazer com que o avião seja mais leve, né? Então ele pode ser bem direcionado. Mas é muito comum que esses instrumentos, por conta disso, porque ele não está dentro de um fluxo de sustentabilidade, apesar de ter uma contrapartida, né, por não haver retorno para o ente público, é comum que esses recursos ou eles variem durante o tempo, o que, pelo menos no caso da FINEP, tem ocorrido menos por causa da questão do descontingenciamento do FNDCT, mas é comum, historicamente isso ocorre, então tem um período que tem muito, tem um período que tem pouco, ele acaba o dinheiro, e que eles sejam direcionados para uma política de ocasião, ou seja, não há um planejamento muito grande. Esses são os recursos desejados por todos, né? Porque eles não precisam, apesar deles terem que investir junto no projeto, é um dinheiro dado, entre aspas. Então ele é um pouco refém, às vezes, dessas dinâmicas. E por conta disso, eles tendem também a ser menores. Os recursos, os empréstimos reembolsáveis, é, eu já vi empréstimos reembolsáveis que chegou a centenas de milhões, assim. Uma subvenção geralmente vai ter dificuldade para chegar nas dezenas de milhões, tá? Por fim, uma outra lógica são os instrumentos de investimento, que eu coloco eles como estando num lugar ao meio entre os reembolsáveis e o não reembolsável. O investimento é um pouco o que o colega citou da debenture, né? Ela é meio dúplice, né? Ela é um empréstimo que pode virar uma participação, mas eu estou pensando aqui, mas eu a considero ainda uma forma de investimento, porque eles estão num lugar intermediário. Por que que eu digo que estão num lugar intermediário? Porque quando usa um instrumento de investimento, o financiador ele está pensando, ele está atuando ali um pouco como se fosse uma empresa ou um ator privado, quer dizer, um ator privado, né? Nesse caso, um investidor do mercado de capitais, e por outro, ele está atuando quase como se fosse o Estado dando um. Então, isso parece o reembolsável, né? Que tem uma cara de privado bem forte, e por outro lado, o apetite para o risco dele, que é muito superior e tem que ser muito superior ao privado, faz com que ele lembre o não reembolsável. Então, os instrumentos de investimento são para entrar onde os investidores privados não querem entrar, ou não querem entrar sozinhos. As boas práticas de investimento fazem com que a gente sempre busca com que haja o casamento do investidor privado com o público. Mas geralmente o público, naquilo que tem mais risco, que tem um esforço tecnológico maior, o público muitas vezes atua sozinho, né? Então, essa alta tolerância a risco e, ao mesmo tempo, essa necessidade de vestir esse chapéu de investidor, que é quase um cara que está ali na Faria Lima, faz também com que os financiadores adquiram uma outra característica, né? Então, esses instrumentos, mesmo que eles tenham medidas mitigadoras de risco, por exemplo, você investe o financiador vai lá e investe não numa empresa, mas num fundo que investe em várias empresas. Essa também é uma forma que os financiadores adotam. O foco primário não é a obtenção do retorno financeiro. Então, pode ser um fundo que tem uma proposta de investimento, uma política de investimento totalmente arriscada, buscando uma parte do Brasil onde se inova muito pouco, onde você tem uma taxa de mortalidade das empresas muito fortes, mas é importante que o Estado vá lá e tenha um retorno financeiro, às vezes, muito inferior do que seria investir em títulos privados, assim. Então vejam que é um investidor que tem uma característica bem distinta. E por fim, esse investidor e esses instrumentos são importantes porque o mercado de capitais brasileiros, principalmente no capital de risco, não o private equity, mas o capital de risco, o venture capital, ele ainda é muito incipiente no Brasil. Ele melhorou muito, nós temos muita atuação de anjos também, que tem feito uma diferença,
mas ele ainda é muito primitivo no Brasil. A gente não chega nem perto do ambiente inovador, ou de ecossistemas, como ocorre em Israel, como ocorre nos Estados Unidos. Então, historicamente, tradicionalmente, o capital de risco, ele é muito catapultado pela atuação dos financiadores públicos. Outra coisa, outro enfoque que eu queria passar para vocês entenderem bem o que são os financiamentos, é que o financiamento pode ter foco no projeto, em um plano ou na própria empresa. O que eu quero dizer com isso? Geralmente vocês vão notar que essas categorias estão associadas ao tipo de financiamento que está sendo realizado. Você pode ter o foco num projeto que tem uma característica bastante delimitada, ele vai especificar um plano de trabalho, vai ter o objetivo a alcançar, quais são os dispêndios, qual o cronograma. A figura do desenvolvimento de um novo fármaco aqui, é a que eu cito para vocês. Geralmente os projetos são casados com os não reembolsáveis. Talvez muito por causa de uma tendência a aproximar isso de outras dinâmicas, como as dinâmicas interadministrativas que ocorrem de financiamento às instituições científicas e tecnológicas, sabe aquelas bolsas que as universidades recebem, ou aqueles projetos, aqueles convênios realizados, o TED. Você tem uma tendência de quase que uma praxe administrativa que parece um pouco passar para lá, quase que contaminar essa lógica, embora a gente tenha tido, tradicionalmente, esforços da legislação de falar de um controle de resultados, ainda é um controle bastante formalista, e quando a gente tem uma lógica de projeto, a gente limita a flexibilidade quanto à capacidade de adaptações durante o desenvolvimento do produto. Então, vejam, eu sempre cito aí o caso do desenvolvimento como é que é? Bom, eu tava esqueci o nome, o nome dele, do, bom, não é, eu sei que não é a tadalafila, né? Mas é um outro para ereção, assim, né? Masculina, né? Durante o desenvolvimento dele, que foi financiado também com os recursos públicos, ele originalmente, o Viagra, ele tinha como destino, ele era voltado a tratar problemas cardíacos. No meio dos testes clínicos, os pacientes começaram a e relatar os efeitos que estavam tendo e pedir mais dos remédios. E os médicos não entendiam de cara, né? Porque muitas vezes o paciente não relatava em detalhes todos os efeitos que estavam sendo passados para ele. E Mas no final, o resultado para a sociedade, o resultado econômico do Viagra foi para curar a impotência, né? Para tratar desse setor, não para tratar de problemas cardíacos. Então, vejam, se a gente tivesse dando uma subvenção para que uma empresa brasileira desenvolvesse o Viagra, a gente teria um problema sério, porque você tem um resultado completamente diverso do esperado, e provavelmente a empresa teria que devolver recursos para o Estado, ou ter que cancelar o financiamento, porque a gente não tem essa flexibilidade, porque a gente ainda é um pouco escravo dessa lógica do projeto e desse formalismo, né? Desse supercontrole, dessa desconfiança em relação ao orçamento público. O que eu entendo sem prejuízo do desenvolvimento da inovação empresarial, né? Uma outra lógica, agora um pouco mais aberta e mais casada com os instrumentos. Peraí, acho que eu repeti aqui. Os financiamentos, a lógica do plano, que é mais associada às lógicas dos financiamentos reembolsáveis. O plano já é diferente do projeto. O plano ele vai observar todo o planejamento estratégico da empresa e pode contemplar uma série de iniciativas que poderiam ser classificadas como projeto. Então, em vez dela estar solicitando um financiamento, né, para um fármaco, para o desenvolvimento de um fármaco, de um genérico, de um biofármaco, alguma coisa, ela pode colocar todo o planejamento de inovação dela. Então, pode ser o desenvolvimento de dois ou três compostos, a alteração de uma parte, a renovação de uma parte da fábrica, um centro de P&D, tudo isso pode acontecer ao mesmo tempo. Essa lógica do plano, ela é mais aberta, é, ela é mais flexível, ela já está um pouco livre dessas amarras. Geralmente ali o acompanhamento se dá só pelas normas das empresas, e muito disso é justificado por essa natureza reembolsável, né? Como o dinheiro vai voltar, corrigido com juros,
Então, há uma permissividade um pouco maior para para os esforços, para adaptações dos esforços empresariais. E ao final, nós temos o foco na empresa. O foco na empresa é o que ocorre tradicionalmente nos instrumentos de investimento. Então, você ali está muito perto do que ocorre é, numa análise, numa due diligence, numa auditoria prévia ao investimento por um investidor. Então, ele olha o plano de negócio da empresa, ele olha o desempenho, ele olha que ele está o desempenho econômico financeiro, o capital que já existe, os fluxos projetados. E aqui é bem interessante, né, que essa lógica da empresa, o financiador sempre vai pensar como essa empresa vai ter um percurso inovativo, ou seja, o que ela está fazendo realmente é inovador, né? E ao mesmo tempo, isso é viável enquanto produto que vai ter que ter um pouco de retorno. Como eu falei para vocês, o investimento ele é meio que está no tá entre os dois extremos, né, quase que do reembolsável e não reembolsável. O financiador ele busca um retorno quando ele investir numa empresa e depois ele não quer. Essa não é a ideia principal. Não se pretende ficar eternamente como acionista daquela empresa, né? Mas ele quer vender aquela ação em algum momento, principalmente numa empresa, numa startup, alguma coisa do tipo. Então ele sempre está pensando nessa sustentabilidade. E aqui você tem um jogo eterno que é muito difícil de calibrar entre a trajetória inovativa e o retorno financeiro. Ou seja, uma empresa que tinha um potencial inovativo super grande, quando começa a operar, ela percebe que às vezes um segmento ali do mercado dela que tem uma inovação muito pequena ou bem irrelevante é o que mais dá lucro para ela e ela começa a se voltar completamente para aquilo. E aí o financiador ali como acionista, ele vai ter que lidar com o problema, que é eu desnaturo o sucesso daquela empresa, porque eu fico lá batendo o pé como uma criança mimada do potencial inovativo, ou eu deixo ela percorrer aquele caminho, espero um pouco e eu realizo o meu capital depois que eu investi, para que eu depois possa voltar esse dinheiro para as empresas com mais densidade inovativa naquele momento futuro. Tá? No final, e aí eu já estou fechando a operacionalização, sei que o tempo está terminando, é a operacionalização dos financiamentos. O que ocorre? Quais são as etapas? É, Normalmente, para os projetos reembolsáveis ou não reembolsáveis, você vai averiguar o potencial inovativo desse plano ou projeto, e aí isso pode ocorrer depois de uma chamada pública ou ser por fluxo contínuo. Fluxo contínuo é a empresa, o financiador está sempre aberto a receber projetos ou planos, ou então você tem uma chamada pública, onde ela fala, olha, eu estou oferecendo tantos milhões para projetos com as seguintes características, em determinado período vou receber nessa ideia de edital, você tem, de chamada pública, você tem uma questão temporal mais adstrita, né? Essa é uma grande diferença. E aí você vai passar por diversas instâncias do financiador, diversas instâncias técnico-financeiras, que vão passo a passo observar o projeto ou o plano. Vai haver um debate, principalmente em colegiados, que geralmente vão decidir apenas por unanimidade, e é comum que o comum é que seja exigido a aprovação unânime de todas as instâncias, geralmente chegando em instâncias, as instâncias mais altas, as diretorias dos financiadores, tá? Então eu queria deixar claro para vocês que quando um projeto é aprovado, teve muita gente olhando, tá? E nos projetos reembolsáveis é importante a questão das garantias, que também são observadas, examinadas. A gente vai ver se aquele terreno agrícola ali, terreno no meio do Mato Grosso do Sul ou no Mato Grosso, ele de fato ele ele não foi invadido, ele vale o quanto está sendo dito, né? Para financiar às vezes uma usina ou alguma coisa do tipo. E, e além disso, é esse projeto ou plano aprovado que vai ser o referencial principal para a execução do pactuado. A gente acompanha, sempre fazendo uma avaliação bidimensional. Você olha o de esforço inovativo, ou seja, quanto tecnicamente ele avançou, evoluiu, o que que ele fez, deixou de fazer, e como foram os dispêndios. Quanto dinheiro como o dinheiro de fato foi gasto. Isso é mais chato, mais detalhista, mais formalista nos não reembolsáveis e um pouco mais amplo nos reembolsáveis, né? E também se acompanha as garantias, né? Por causa dessa preocupação com o retorno dos empréstimos. O monitoramento no investimento é um pouco aquilo que eu disse para vocês. Você olha como a empresa está desempenhando o plano de negócio.
se ela está crescendo, não crescendo, se ela teve outros investidores. E sempre tem uma. E o investimento é interessante porque, como você está dentro da empresa, isso permite que o financiador entenda a lógica daquele setor também, né? Enquanto às vezes ele é um acionista ou ele tem direitos semelhantes a um acionista, e ele permite, às vezes, até alguns direcionamentos, né? Os instrumentos de investimento, às vezes, eles vão ter cláusulas que permitem, que permitem que um assento no comitê de inovação ou a necessidade que os financiadores aprovem decisões específicas, né? E aí, para fechar, falando disso, todos esses instrumentos têm uma série de cláusulas que são super interessantes, né? Que muitas vezes são cláusulas padrão, mas que configuram ou vão configurar esse acordo entre as partes. Eles tendem a ser mais ou menos padronizados. No investimento ele é o menos padronizado, mas no não reembolsável ele é o mais padronizado, com alguma discussão nos empréstimos reembolsáveis, mas assim, eu diria que são marginais por causa da necessidade de celebrá-los em massa, tá? Bom, é isso, pessoal. Queria agradecer pela atenção de vocês. Como mencionado pelo professor Estevão, esse é o livro que eu lancei, foi esse ano pela editora Fórum. Vocês podem acessá-lo aí pela via digital, pela via física. Ele está disponível no site da editora. Nele eu entro em muito mais profundidade no que foi falado aqui. Se vocês acharam minimamente interessante ou não dormiram aí na palestra, e tiverem interesse sobre o tema, é só consultá-lo, tá? E também podem me procurar, esse é meu contato pessoal, e vai ser um prazer ouvi-los aí, se houverem perguntas a serem realizadas. Muito obrigado. Excelente, doutor Fábio. Não, não foi extremamente interessante, não teve nada de desinteressante aqui, né? Então, agradecemos mais uma vez a sua participação aqui e acho que teremos um tempinho, se o senhor tiver disponibilidade, podemos abrir a palavra. Professor Diogo, o senhor gostaria de se Gostaria. manifestar? Obrigado, professor Estevam. Sim, gostaria de agradecer a participação do Dr. Fábio, foi uma palestra realmente muito instigante. Já estou aqui quase clicando no botão da editora Fórum para adquirir meu exemplar, né? Gostei bastante mesmo. E eu faria uma pergunta aqui. Você sabe, Fábio, há quantas anda o processo um eventual processo de transformação da FINEP em instituição financeira, oficialmente falando, assim? Isso está em É, curso ou foi suspenso? Como que se encontra isso? bom, obrigado pelo retorno. A gente fica apresentando sem ver a cara de quem está assistindo, então a gente sempre fica na dúvida se o pessoal está lá ainda até, né? Mas que bom que agradou. Sobre essa questão da instituição financeira, olha, como eu não estou lá no momento, eu não sei os detalhes, mas eu posso lhe trazer um pouco do histórico e do que eu tenho ouvido nos últimos tempos. Esse é um debate extremamente antigo. Há uma certa resistência, acho que dentro do governo mesmo, a debates quanto a isso. Eu já ouvi várias justificativas, desde justificativas de necessidade de capital, que seria necessário ter mais capital por causa das necessidades de alavancagem, etc. E também de interesse de fiscalização, né, em relação a ser uma instituição, passar a ser uma instituição financeira. A minha posição pessoal, Diogo, é que deveria ser, porque com o volume de recursos que a empresa opera, né, com a forma que ela opera, que em tudo ela parece um banco, né, principalmente quando ela trata do reembolsável, eu acho que o que faz com que a FINEP não seja uma instituição financeira são preocupações menores. Eu acho que, de fato, o governo deveria se debruçar e transformá-la em uma instituição financeira. Pois veja, eu já ouvi algumas pessoas também dizendo que transformar em instituição financeira seria ruim por causa dessa dinâmica quase dos chapéus, né, que levaria ela a se concentrar mais
em um tipo de financiamento do que outro. Eu acho que isso independe. A empresa já vai apresentar os seus vieses e as suas práticas independente dessa denominação. Essa denominação, essa característica apenas permitiria que ela acessasse recursos mais facilmente. Isso já há alguns anos, né? Eu lembro que quando a gente acessava os recursos do PSI, nós pegávamos emprestados do BNDES, porque por não sermos instituição financeira, a gente não podia acessar diretamente os recursos, né? Então a gente tinha que pagar um spread para o BNDES para pegar um recurso para atuar como agência de fomento, o que é uma coisa que não faz nenhum sentido, né? Então, pelo menos esse é meu posicionamento, tá? E assim, aí eu gostaria de desdobrar um pouco dessa questão e perguntar depois uma questão, fazer uma pergunta relacionada ao Estado do Paraná. Porque assim, é curioso, né? Porque a própria origem da FINEP, acho que era uma conta gráfica no BNDES, né? Eu não consegui ler o vídeo, pode repetir? O engraçado é que a própria origem da FINEP está relacionada a uma conta gráfica que funcionava no BNDES, né? Isso, Aí depois, exatamente. então já tem esse DNA de banco de desenvolvimento, né? E, e tem esse papel híbrido também de secretaria executiva do FNDCT, né? E como financiadora de estudos e projetos. Como é que é feito isso dentro da FINEP? Como é que a FINEP consegue conciliar esses dois papéis? Assim? Tem uma segregação clara? Essa coisa de Uhum. vestir o chapéu, né? Como é que funciona isso dentro da FINEP do ponto de vista organizacional? E depois eu já vou te explicar por que eu estou perguntando isso. Uhum. Bom, é o seguinte, de fato, a FINEP, ela nasce, eu trato disso um pouco no livro, a FINEP, ela nasce ali dentro do BNDES para financiar projetos mesmo, projetos de engenharia que estavam sendo necessários para a indústria ou para a construção civil, né? Então, ele achou importante segregar esse pré-investimento naquela época. Nós até tínhamos linhas há pouco tempo atrás que eram resquícios históricos disso. E com o tempo, mas com o tempo a FINEP vai se descolando e vai se especializando na ciência e tecnologia. Então, no Decreto-Lei de 67, é, no decreto, é isso. Você já observa que já se fala do desenvolvimento científico e tecnológico da FINEP. Então, você tem toda uma construção histórica nesse sentido. E aí, quando surge o FNDCT, a FINEP se coloca como a secretária executiva. E a identidade da FINEP quase se confunde, às vezes, com a identidade do FNDCT. A FINEP tem um peso muito forte no FNDCT, não só pelo seu papel de secretária executiva, né, como pela sua expertise, né? A FINEP é meio que quem sabe, de fato, tratar de inovação no Brasil com os recursos do FNDCT. Nós somos os destinatários dos recursos do FNDCT. Então, essa troca de chapéus também ela é complexa, porque é muito curioso. Para fazer os empréstimos reembolsáveis, nós pegamos dinheiro emprestado do FNDCT e depois vamos pagar o FNDCT. Então é engraçado, porque você olha o contrato e você tem o presidente da FINEP assinando como FINEP e às vezes assinando podendo assinar como algum papel do outro lado, com outro chapéu, né? Então, como secretaria executiva, não há. Eu acho que há sempre uma questão, com o Ministério de Ciência e Tecnologia em especial, há sempre uma questão de quem tem a maior capacidade ou em determinada conformação política, quem tem a maior possibilidade de administrar aqueles recursos. Então, a FINEP ela tem trabalhado cada vez mais como um operador, mas é natural que, pelo seu conhecimento, pelos seus técnicos, ela sempre vai ser uma voz importante a ser ouvida. Mas eu percebo cada vez mais do Ministério de Ciência e Tecnologia uma vontade, uma percepção de ter uma certa predominância, né, de fato fazer com que as instâncias do FNDCT tenham uma autonomia em relação à FINEP. Mas é natural que haja uma sobreposição histórica, né? Nós somos secretários executivos e somos os únicos, né, que essencialmente atuam com esse funding. É natural uma certa uma preponderância, uma predominância, uma capacidade de influência muito forte. E aí, por que que eu... Você está conseguindo me ouvir? Que a Laís comentou aqui no chat que meu microfone está meio ruim. Consegue ouvir?
Ouvi sim, ouvi sim. Por que eu estou te perguntando isso? Porque aqui no Paraná, eu sou procurador do Estado do Paraná, né? E presto consultoria jurídica para o pessoal da inovação e da ciência e tecnologia, secretarias aqui competentes. E qual o problema aqui? A gente tem uma fundação de amparo, que é a Fundação Araucária, que foi modelada com base no modelo da FAPESP, né, de São Paulo. Uhum, E aí, mais recentemente, a gente criou uma Secretaria de Inovação e Inteligência Artificial, que inclusive tem um programa de concessão de subvenções pela administração direta para startups, que é o uhum, Anjo Inovador. Então, a gente está com um problema agora, porque a nossa Fundação Araucária, que é a nossa FAPESP aqui, ela tem aquela vocação acadêmica muito voltada para as universidades. uhum, E agora a gente tem milhões aportados nessa Secretaria de Inovação, que está colocando dinheiro direto em startups. E, por outro lado, a gente tem instituições financeiras de fomento. A gente tem Fomento Paraná aqui, que é um banco de fomento, né? Além de uma participação no BRDE. Então, a gente está tentando fazer um modelo institucional que seja mais adequado para esse fomento às empresas, que funcione de maneira paralela ou integrada à nossa Fundação de Amparo, sabe? Que não está conseguindo absorver muito bem essas iniciativas de fomento às empresas. O uhum. que você sugeriria especificamente? A criação de uma FINEP estadual aqui, ou colocar essa carteira na Fomento Paraná, ou jogar, ou jogar na Fundação de Amparo? Se você fosse um policymaker aqui, o que você sugeriria para a gente? É, olha, pelo meu conhecimento, né, e conhecendo um pouco da FAPESP também, a questão, o que a FINEP faz, o que o BNDES faz, é muito específico e é um acúmulo institucional de instituições que têm uma proximidade com o setor privado que não é comum dentro do setor público, tá? Então, tem um modo de pensar, a FINEP é uma empresa mesmo. Então, se você, eu acho que você tem que ver um pouco do seu apetite para isso, tá? A FAPESP, por exemplo, a FAPESP vem buscando há muito tempo mecanismos para financiar as empresas. Mas a FAPESP, ela essencialmente ela vai financiar quase que o pesquisador ou alguma coisa de pesquisa realizada dentro da empresa. Ela não faz uma análise, como eu te falei, né, do plano da empresa, de que ela quer expandir. Ela dificilmente olha por esse lado. Então, ela se concentra muitas vezes em pessoa física ou em um projeto acadêmico. Ela tem essa memória institucional e esse viés. E ela faz muito bem isso. Mas ela não faz um pouco como a FINEP, como o BNDES. Eu acho que a pergunta para você é: qual é o apetite para, no nível estadual, lidar com os tipos de problemas que são associados a isso? Porque você vai precisar aí de uma área de crédito, você vai ter que olhar como é alguém que entenda se aquela empresa está crescendo. Você tem que pegar pessoas de mercado de capitais. Você vira meio que um banco, é uma instituição financeira mesmo. Tem essa cara, tem pessoas com essa expertise. Se, se não tiver esse apetite, eu acho que é mais interessante fazer uma inovação incremental, pública, dentro das fundações de amparo. Porque para você lidar com empresa, é você sentar e negociar com o advogado de empresa, é sentar e negociar com o investidor da Faria Lima. Tem que ter um acúmulo em relação a isso. Então, por exemplo, a FINEP e o BNDES, eles têm uma cara assim bem de privado. O BNDES ele senta para discutir com o Itaú de igual para igual, ou até às vezes, a depender do contexto, falando mais grosso. Então, tem que ver o quanto o Estado do Paraná está com essa disponibilidade de criar uma instituição pública que tenha esse perfil. Porque muda a dinâmica de comportamento institucional e etc. Eu, minha vida profissional foi muito na FINEP. Quando eu passei aqui para a administração, embora eu seja um administrativista, quando eu passei para a administração direta, aqui em Brasília, que tem suas características bem clássicas, é outro universo. Nem se compara, com coisas boas e ruins em cada parte, em cada uma dessas facetas da administração. Então, pelo menos é isso que eu penso, tá? Um pouco analisar o seu apetite para essas mudanças. E se você tiver interesse,
no livro, ou mesmo no site da FINEP, não sei se dessas outras instituições, entender os detalhes de como elas funcionam, os organogramas, fluxos decisórios, esse tipo de coisa. Maravilha, Fábio. Nossa, excelente. Muito obrigado Agora eu pelo não estou te ouvindo, esclarecimento. Diogo. Consegue me ouvir agora? Agora sim, por favor. Não, muito obrigado. Eu gostei bastante das suas colocações e gostaria depois de pegar o seu contato, né, com o André, talvez, para a gente continuar esse diálogo aí. Muito obrigado mesmo. Parabéns. Perfeito. Prazer é meu. Muito bem. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação? Aproveitar a presença do Dr. Fábio aí para esclarecer alguma coisa que não tenha ficado claro nas exposições do nosso curso aí. Nada mais, ninguém mais? Hum, Dou-lhe uma, dou-lhe duas. exato. Então, eu acho que nós podemos encerrar, não é? O que você Perfeito. acha, Diogo? Perfeito. Perfeito, professor Estevam. Foi uma apresentação realmente brilhante, Foi brilhante, eu acho muito. que depois isso é meio difícil, né? O pessoal ficou De meio concluir. melindrado, né, de participar até, né? Não, Exatamente. podem ficar à vontade, a gente pode falar mais de inteligência artificial, mas eu também sei que é bem agradável e almoçar, né? Então, não quero disputar com isso, tá?